Som. E então, começando mais um BTM, Bate-Papo Multicultural. Aqui quem vos fala é Jogama. Eu estou aqui novamente hoje para estar à frente desse projeto, mediando mais uma vez esse bate-papo. Diretamente aqui dos estúdios R. Dias, Produções Artísticas. Estamos ao vivo, diretamente aqui, sim, do Instagram. E aí eu já peço a vocês que compartilhem essa live, curtam os nossos vídeos, acompanhem aí nossos vídeos no feed, interajam com a gente durante aqui esse bate-papo. E é isso. Mais uma vez, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram, como vocês estão vendo, e a gente também está com o canal no YouTube. Inclusive, após acabar aqui o bate-papo, a gente já vai upar pro YouTube. Beleza? Então é isso. Sem muitas delongas, vamos lá apresentar aqui os nossos convidados, que são nada mais nada menos do que esse duo. E então com vocês, o Electro Bromance. Olá para todos, boa noite. Para quem já me conhece e quem não me conhece, né? Eu sou o Willamy. Eu sou o Hansen, boa noite a todos. E pra gente é um prazer estar aqui junto com essa galera que a gente ama um bocado. Você já acompanhou a gente tá sempre junto em eventos, enfim. Sempre nos prestigiando, né? E dando aquela força. Mas é isso. Pois é, eu de antemão já agradeço aqui o convite, na verdade, o recebimento do convite e vocês terem aceitado aqui participar comigo aqui conosco, na verdade, desse bate-papo. E aí sim, claro, que aqui eu sou o cara da curiosidade. E aí eu começo logo perguntando aos dois, os dois não, né? Perguntando ao grupo, ao duo, por que Electro Bromance? De onde surge essa ideia? E como é esse segmento? Olha, 3 perguntas em uma. Tranquilo. Na verdade, assim, criar nome de banda, né, é sempre uma complicação. A gente sempre faz aquele brainstorm, né, coloca um monte de opção no papel, depois vai eliminando. Só que a gente pensou em algumas coisas para até chegar nesse nome. Nós somos amigos há muito tempo, certo? E o som que a gente buscou fazer tinha essa coisa do eletrônico também. Então, assim, a gente pensou electro, né? E o bromance. Por que o bromance? Bromance vem de uma gíria dos skatistas, né? De chamar assim, hey bro, não sei o quê. Velho. Exatamente. E Pode crer. o bromance significa, assim, o significado mesmo assim, é uma grande amizade. E eu acho que tinha tudo a ver com essa coisa da gente, pela amizade que a gente já tinha de anos e tal. E eu acho que é por aí, né, Hansen? É basicamente isso, assim, bro de irmãos, mens, que é romance, mas só que isso é uma gíria, né? Entendi. Então, são amigos, irmãos, que na realidade se amam, a gente já vem desde o início da década de 90, Sim, né? sim. Nessa irmandade aí. Nessa irmandade, a gente já tocou junto em outras bandas, já enfrentou outras situações em conjunto, e a gente nunca perdeu a amizade ou a irmandade. E até hoje a gente está aí. E essa foi a intenção, né? Essa coisa do bromance juntar com o electro, né? Essa coisa mais corrida elétrica, então a gente achou que casou nesse sentido. E aí ficou isso mesmo. Entendi. Falar? E a própria palavra bromance, algumas pessoas, por ter esse laço mesmo assim, muito afetivo, né, de amizade e tal, algumas pessoas remetem à coisa da própria sexualidade, da homossexualidade, mas não tem nada a ver, entendeu? Assim, uma coisa também de uma rola grande esse amizade. Mas por ser uma grande amizade das pessoas, independente do sexo, do gênero, serem muito próximas, aí é ligada também, remete a isso, mas não tem nada a ver, não. É o lance mesmo aí dessa irmandade. Uma grande amizade mesmo, entendeu? Entendi. Massa, bicho. Assim, é você gostar, amar o outro, amar no sentido mais amplo da palavra, aceitando a pessoa como ela é, simples assim. Massa. Mas aí você já vem aí dessa ideia, dessa criação do eletro, ou vocês já vêm de um som mais, sei lá, mais para outros lances e tal? A gente vem do metal, meu. Cara, do e aí? metal. Exato. Eu aqui vou falar um pouquinho da minha história. Pode falar, fica à vontade. A gente está sempre ligado. Eu comecei no final da década de 80 com o Medicine Death.
né? Junto com meu irmão. Então, Que era uma banda de quê? Medicine Death? Era uma death doom metal. Ah, Death do Metal. É. E era uma coisa mais extrema, assim, naquele período. Então, nós gravamos 2 discos, né? Um que foi lançado pela Hellion de São Paulo e o outro a gente lançou em conjunto com o Oliver, a Oliver Discos. Nós passamos cerca de 11, 12 anos com a banda, divulgando, fazendo um monte de show. Chegamos a participar de coletânea que foi lançada na Ásia. E depois chegou um tempo que cansa, né? Eu cansei, assim, e aí a gente... eu comecei a mudar musicalmente, vinha outras ideias, uma série de outras ideias, e eu não achei muito, digamos, correto modificar toda uma estrutura musical, o estilo da banda, sair do Doom Death Metal que a gente vinha fazendo inicialmente, para fazer uma outra coisa utilizando o nome da banda. Então, Entendi. eu não achei aquilo muito justo. Então, aliado a isso, ao cansaço da época, a gente terminou pondo um ponto final ali, iniciando outras coisas. E daí, eu toquei veio o Bonadea, que a gente tocou junto no Bonadea. Depois o Bonadea acabou, nós gravamos o material com o Bonadea. Depois eu fui tocar no... Que também era metal, o Bonadé? Não, no Bonadea era pop. Era Britpop, Indie pop. Indie pop. Depois eu passei um tempo curto no O de Casa, que era uma banda mais... que tinha influência de bossa nova, enfim, influência de música popular brasileira. E aí depois eu me escanteei e fiquei só na faculdade. Passou um tempo longe. Longe, e eu comecei a me interessar por música eletrônica. Eu já gostava de música gótica, The Cure, que eu era fanático, ainda sou muito fã. E aí eu comecei a fazer minhas coisas em casa escondido, né? Criava e no baú, só guardando. E ele ainda tem coisas no baú. Aí depois a gente se reencontrou depois de um tempo, e aí ele veio com uma proposta, vamos se juntar de novo, vamos criar uma outra coisa. E aí foi quando surgiu o Electrobromance. Caramba, pode crer. Ele vem do metal também. E meu passeio, assim, na verdade, eu escutava muito um programa que tinha, se eu não me engano, não sei se era na Jovem Pan, Novas Tendências. Se eu não estou enganado, era aos sábados. E passava muita coisa que eu gostava, assim, do eletrônico, né? Kraftwerk, umas coisas mais puxadas para o eletrônico mais alternativo. E nesse período, assim, fui escutando muita coisa, aí encontrei os meninos quando eu fui morar nos Bancários, com uma tia, e sempre escutava. Da casa da minha tia dava para escutar o ensaio, quando eles estavam ensaiando na casa deles. Caraca, que eu massa. passava às vezes na rua, aí ele botava a cabeça no muro assim para ver o que era, ficava curioso, né? Porque eu já gostava e tal. Porque realmente assim, meu início no metal foi depois que eu assisti o Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio. Eita, 85. Exatamente. Aí quando eu vi Iron Maiden, Nina Hagen, né, me apaixonei, sabe, assim, fiquei louco. Aí essa coisa de eu morar com uma tia e tal, e saber que tinha uma banda de heavy metal próximo e tal, aí eu ficava nessa curiosidade de conhecer os meninos, né? De ver como era aquilo e tal. E eu conheci um amigo deles, Marcelo, que Marcelo depois me levou na casa deles. Aí a partir daí a gente começou a ficar amigo. Quando eu entrei na banda, assim, depois que eles gravaram o primeiro disco, eu fui tocar guitarra base, assim, bem tosco. Bem tosco, não sabia, nem sabia tocar. Eu lembro dele nos teclados, pra você ver, né? Foi tão curta a minha passagem como guitarrista base que foi uma coisa assim. Mas aí depois comprei um tecladinho bem simples, sabe? Assim, um mini teclado desses meio simples mesmo. E comecei a tocar as primeiras teclas e tal. Primeiras notas no Medicine Death no teclado. E fiquei no teclado esse tempo. Aí, e já aprendeu assim naquela cartilhazinha que vinha cai balão, que vinha lá. Né? Não, por coincidência eu morava com minha tia e tinha um cunhado dela que tocava teclado. Eu pegava assim, mas muito era no ouvido mesmo, sabe? Aí pronto, aí passei pela Medicine Death, de banda mesmo, né? Medicine Death. Nesse mesmo período eu fui estudar na Escola de Música Antônio Navarro, estudar viola. Fui, na verdade, estudar piano, mas não tinha vaga. Aí o professor Dorier me chamou, disse assim, tem esse instrumento, o que é que você acha? Eu digo, vamos tentar, né? Tanto que minha formação é em viola. Ah, pode que eu pensei que era violino. Principal, aí violino também, porque assim, aí é a coisa do sistema, né? Assim, hoje, professor de violino concursado, você tem que dar aula de viola. E se você passa para viola, você tem que dar aula de violino. Aquela coisa, vamos economizar, sabe?
Enfim, aí toquei, como ele disse, a gente tocou junto no Bonadea, toquei no Star 61 com o Flaviano. E, paralelamente, eu tinha em casa, comecei a mexer no FL Studio para criar umas coisas minhas também. Aí, tanto que eu gravei um EP sozinho, bem toscamente mesmo, do Discotronic, que é um projeto solo que eu tenho. Rapaz, eu acho que eu tenho esse em casa. Tu tens? Tenho, tu entregou numa Entreguei capinha, uma capinha de verde, papelão. essa- Não é de papelão não, né? Desculpa. Não, essas Não, é uma capa feita É. em gráfica, bem arrumadinho, Isso, né? isso, Era o isso. CDR, mas assim... Era Papelão foi meio estranho. Mas é papelão. Pochete, né, velho? Aí Mas- pronto, assim, aí rolou isso. Tenho esse material ainda, tanto que retomei agora na pandemia, né? Uhum. Assim, esse período que a gente estava isolado. Aí comecei a produzir, deu vontade de retomar, tirar do congelador e retomei aí. Tanto que eu tô com material para lançar. Tenho lançado já 2 singles novos. E é isso. E passei, né? Pela música erudita, o popular e Caramba, o então metal. aí é eclético total, né? Os dois aí, né? Na realidade, assim, eu acho que nós somos bem abertos musicalmente. Isso. Eu adoro funk, soul, James Brown, eu sempre estou escutando. É uma coisa que eu procuro também estudar na guitarra. Gosto de música erudita. Voltei a estudar música agora recentemente também, porque esse rapaz foi vários. Foi naquela coisa, vá-se embora. Exato. É, Hoje porque eu Na falei, pressão. né? Porque na EMAN, na Escola de Música da Dona Navarra, iniciou o semestre passado. A escola vai fazer 90 anos, né? Então, assim, era um sonho da equipe da escola ter um curso técnico, Aham. né? Subsequente. E abriu. Aí eu falei, vai abrir esse curso na escola. Quer que Pô, tu acha? massa, Aí ele bicho. pegou, Esse curso Encarou. subsequente é no formato do meu parecido com o da UFB? do IF. É do IF, IF, né? é. Porque eu viajei. No curso da UFPB é outro. Extensão. É sequencial, né? foi mal. Exato, sim, sequencial. Foi mal, viajei aqui na Aí, mas assim, é bem legal. Aí ele tá lá e vamos ver, né? Ampliando o leque, né? Ampliando o leque. Ampliando o mais leque. Não, e ainda então, o era leque, justamente é. essa pergunta que eu ia fazer. Então, vocês levam toda essa bagagem que vocês têm hoje de uma forma musical, falando musicalmente, para o projeto, para o Electro? Eu acho assim que às vezes isso acontece sem ser intencional. Uhum. Né? A gente às vezes compõe, eu particularmente estou compondo, mas eu não penso, eu vou adicionar uma influência de um estilo X ou de um estilo Y. Simplesmente chega. Então às vezes a ideia, essa é a ideia, então vamos... É uma coisa Dá muito pra puxar natural, nela. assim, a gente vai criando, entendeu? Às vezes ele toca um acorde na guitarra, eu toco alguma coisa no synth, ou vice-versa e tal. E as coisas vão fluindo de uma forma que a gente não tá, não, isso vai ser, sei lá, electro, ou vai ser industrial, entendeu? Isso Entendi. vai acontecendo naturalmente, esse processo, É. entendeu? E, lógico, às vezes a gente cria uma coisa, eu crio uma ideia em casa, aí mostro a ele, e vice-versa e tal. Mas, assim, esse processo criativo da gente é uma coisa... Acontece muito, por incrível que pareça, na sala de ensaio, né? Sim. Muito das músicas surgiram na sala de ensaio. É. Ninguém trouxe, assim, em sua maioria, assim... Tiveram ideias trazidas de casa, mas, em sua maioria, muita coisa surgiu no processo na Pô, sala massa, de ensaio, massa. sabe? E às vezes mesmo a que a gente trouxe, vamos, entre aspas, de casa, Uhum. muitas vezes acontece da gente meio que reformular no ambiente de Isso. ensaio, em Uhum. conjunto, né? E aí as coisas vão fluindo dessa forma. Eu, particularmente, não gosto de pensar, nós somos uma banda synth pop, future pop, nós somos gótico, nós somos isso ou aquilo. A minha mente é liberta desses processos, porque para mim o que fala mais alto é a música. Entendi. Isso. Sabe? E a gente sempre pensou assim, vamos fazer música, lógico, que a gente goste, né? Aham. Mas que façam com que as pessoas curtam e dancem. Isso. Entendeu? Eu acho que acredito que o forte do eletrônico da gente é justamente isso, porque ter pensado numa música, de certa forma, que as pessoas dançassem. Entendi. Tem uns momentos mais leves, né? Lógico, aqui e ali, para dar uma balanceada, mas assim, com essa pegada mais dançante mesmo. Aham. E eu acho que deu certo. Tá dando. Tá dando certo, né? Que as dando, pessoas, tá pelo dando. menos a gente vê a resposta Não, mas- nos shows e tal. Show é show mesmo. Show é show. Mas, sem querer mesmo que vocês estão falando aí, mesmo sem querer, vocês foram abraçados por uma... Como é que eu posso falar? Por um público específico, né? Sim, sim. Né? Aí... E assim, como vocês falaram, naturalmente aconteceu e tal. E aí elas levam vocês assim como uma referência, não é isso? Sim, assim, a gente começou, nós fizemos as músicas, lógico que a gente divulgou para determinados públicos. Aham. A gente quis abarcar todos os públicos, né? Certo.
Mas tivemos a sorte também da galera do universo da música gótica curtir o som da gente. E isso foi muito bom, porque, tanto que assim, abriram portas pra gente. Então, com em São Paulo, no festival, com bandas gringas e bandas nacionais de renome e tal. E isso foi muito bom. Assim, a gente não focou só nesse público específico, né? Da Entendi. cena gótica. Mas que a gente, Abraçaram de certa vocês. forma, abraçaram, né, nosso som. E isso foi muito bom pra gente. A gente só tem a agradecer. Até mesmo aqui em Recife, né? Que a gente tocou com o americano, com os alemães, Isso. com o cara no festival aqui em Recife, que é um amigo do EBM. Agora já é mais uma coisa mais EBM mesmo, né? Mais eletrônico. Embora lá a coisa da influência gótica, da cena gótica, tá sempre ali no meio. Nunca Porque, é puramente um esses estilo. estilos, synth pop, industrial, né, future pop, sempre tá circulando, tá dentro do universo da música gótica. Entendi. Entendeu? E isso é bom, porque assim, o Amigos do IBM, que é o festival que é feito em Recife pelo DJ Deco, é legal porque assim, por mais que seja focado em música IBM, né, mas assim, ele abre espaço também para outros estilos, né, um gothic rock também, o future pop, o synth pop. Então, isso é bom, eu acho interessante, entendeu? Por que não num festival ter banda de metal, como a gente vê em alguns lugares, banda de metal, banda eletrônica, banda industrial, banda, enfim, entendeu? Eu acho, quanto mais abrir, eu acho que a probabilidade das pessoas, a pluralidade musical vai aumentar, entendeu? Vai ser melhor para todo mundo, eu acho, entendeu? Eu acho que é por aí. A gente não tem problema, a gente tocou no Grito Rock, onde tem todos os todas as estilos vertentes acontecendo ao mesmo ali, tempo, né? todas as vertentes musicais, né? Isso é muito bom. E aí tu já me dá uma ideia também da curiosidade aqui sobre como como vocês são recepcionados por outros públicos, assim. Outros públicos, na verdade, não, por outras bandas, por outros estilos. Como é sei lá, a parceria entre outras bandas aqui? Vocês sentem alguma coisa assim, meio que uma certa restrição? É nada, besteira, tudo aberto aqui, a gente tá tocando de boa, tranquilo. Tem alguma... assim, eu nunca senti, por exemplo, nenhum preconceito no sentido musical, Sim. de ninguém com relação ao que nós produzimos. Muito pelo contrário, eu acho até que a gente tem um certo respaldo, respeito dentro da cena rock, independente, Sim, de isso. metal, Pode crer. aqui dentro do Nordeste, né, onde a gente é mais conhecido, obviamente. Eu nunca senti nenhum preconceito. Aham. Não parte de existe. ninguém. Isso é bom você ter perguntado, porque assim, aqui mesmo em João Pessoa, como em outros lugares, aqui em João Pessoa, porque a gente mora aqui e conhece bastante gente, a gente já viu no show da gente várias vezes pessoas que são de bandas de black metal, de death metal. Pode crer, entendeu? pode crer. E isso é muito bom. E É por isso que eu Natal falo assim, de também, Natal quando a gente tocou né? num espaço que tinha muita gente da galera do metal mesmo, das antigas e tal. E isso é muito bom, saca? Então, assim, essa coisa do transitar, né? Nos ambientes de Isso, outros gêneros musicais, outros isso é musicais. muito bom. Eu acho assim, e ver essas pessoas, né? Que a gente, como você falou um pouco antes, coisa dos anos 90, sei lá, 80, 90, início de 2000, tinha muito essa coisa. Metal, tem que andar só com metal, né? Enfim, metaleiro, essas metaleiro. coisas. Não, e no show do Electro Bromance a gente sempre vê a galera do metal mesmo indo, sabe? E como a gente também vai, entendeu? A gente foi pro show do Mystifier. Por que não? A gente gosta, entendeu? Então essas coisas, eu acho que é por aí. Quanto mais plural, melhor. Aham. Pois é, outro dia veio aqui Léo, que é um DJ, Leon, e a gente tava justamente conversando sobre isso, pô. Quanto tempo a gente perdeu? Que também, assim, é meio estranho falar o perdeu, mas quanto tempo a gente poderia ter ganho se a gente tivesse se abraçado naquele momento? Porque era uma galera meio que excluída de um cenário musical Sim. que pertencia aqui em João Pessoa, mas que ao mesmo tempo essa galera se auto dividia, né, velho? Se auto separava, né, velho? Sim. E aí, ainda bem que hoje em dia não é tanto, né? Não acho que muito pouco. Se acontecer isso Melhorou, é muito pouco. existe um pouco ainda, mas eu acho que tá bem melhor que antes. Uhum. Eu acredito que tá bem melhor e eu acho que O quanto mais existir essa coisa, né, de agregar, É. vai ser melhor para todo mundo. O negócio, certeza. assim, o problema é aquela coisa, né?
da juventude. Você, quando jovem demais, você não tem a experiência que, por exemplo, hoje nós temos. Isso é verdade. Né? Porque a gente, ao longo dos anos, a gente vai vivendo experiências, a gente vai levando as pancadas da vida e a gente vai aprendendo que nesses processos acho que a gente tem que aprender a deixar certas picuinhas de lado e a abraçar uma causa maior, né? Respeito, amizade e construir em cima disso, né? Que eu acho que é uma coisa que também faltou muito naquele período, que ainda hoje falta. Que hoje a gente vive uma briga meio louca, né? Que todo mundo quer ter razão de tudo. Né? E eu acho que às vezes hoje eu começo a analisar o período que nós vivemos hoje, eu acho que é um pouco mais complexo. Né? Hoje nós temos pessoas do nosso período com uma mentalidade mais aberta, nesse sentido de abraçar, de andar de mão junta, de realizar, de crescer em conjunto, mas eu também vejo um processo muito mais complexo, né? Dentro de redes sociais, enfim. Gente com pouca paciência, qualquer coisa já quer participar da discussão, enfim. Isso. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Olha a doideira. Tu acha que se naquela época também existisse a rede social, tu acha que também a gente não estaria no mesmo clima? Provavelmente sim. Sim. Porque a galera, assim... A galera... gente faz parte de um outro período, né? Velho. A gente viveu outra coisa. Por exemplo, quando eu comecei a abraçar o rock, que eu abracei o rock por uma influência do meu pai, do meu tio, que meu pai era baterista, meu falecido pai era baterista, e que eles começaram a me ensinar a gostar de rock, né? Outro dia, essa semana eu fui tocar na audição, comecei a tocar um forró, porque eu tinha que tocar. Sim, e daí eu me toquei, eu falei, cara, eu sou nordestino e eu nunca toquei um forró na minha vida. Meu pai me ensinou a gostar de rock. Eu digo, o que é isso? Então, assim, a gente vem de um outro período. Eu venho de um período, por exemplo, quando eu precisava divulgar a banda, e ele é prova disso, não tinha internet. O que era que tinha? Carta. Isso. Eu mandava pilhas e pilhas de carta para a Europa, divulgando o Medicine Death. Caraca, E recebia bicho. pilhas de cartas da Europa. Era do final dos anos 80 para praticamente até 1997, por aí, já tinha internet, mas as cartas ainda funcionavam. Então, foi todo esse período, assim, era trocando cartas com pessoas da Europa, da Ásia, do Japão, era mandando fita, era trocando mandando vinil, receber, de trocando banda nacional, vinil, recebendo, recebendo, porque esse era o sistema de divulgação naquele período, né? E Isso era antes fanzine, né? Tinha fanzine. Já tinha fanzine já esse tempo? Fanzine era um mecanismo de comunicação que nos ajudava a divulgar. Né? Existiam fanzines naquele período que tinham uma tiragem grande. Fanzines profissionais europeus. Era o quê? 500 mil cópias. Era, velho? Uma tiragem naquele período. Caramba. Né? E outra coisa, na Europa eles faziam esses fanzines geralmente em papel cochê, era profissional. Aqui no Brasil era mais xerocado. Era xerocado. Então a gente viveu esse período, a gente corria atrás da informação. Nós éramos sedentos de informação. Hoje a gente é bombardeado de informação. Exato, né? Sabe? Então tudo para a gente, naquela época, havia um esforço dobrado ou triplicado. Né? Era um outro período. Provavelmente, se a gente tivesse todo esse processo tecnológico dentro da década de 80, acho que talvez a gente estivesse vivendo da mesma forma. Sim. E hoje a gente também vive esse esforço dobrado também, de certa forma. Porque quer queira, quer não, hoje a gente tem a coisa das tecnologias, né? A evolução, né? Das tecnologias e tal, que nos propiciou a coisa do streaming, por exemplo, das plataformas digitais. Mas a gente também tem que ralar ainda bastante. Muito, né, velho? Para divulgar, né? Muito ainda, talvez até mais. Por quê? Porque hoje qualquer um pode ter com um celular, pode entrar na internet. Pois é, e divulgar sua banda, tá divulgando sua música, entendeu? Talvez hoje seja até mais difícil do que antes. E como Hansen falou, por exemplo, eu achava muito emocionante assim na época, assim, era uma sensação muito massa. Você mandava um vinil daqui do Brasil de uma banda nacional para
Malásia. Uhum. E depois de tantos meses, 2, 3 meses, você, quando via o Recebia carteiro batia, você recebia pacote outro pacote. DVD. Ou uma carta, né? Ou um Tô zine, ligado. enfim. Eu fiz um fanzine também, eu recebia coisa de todo lugar do mundo. E isso é muito legal. Tu também criasse um fanzine? Eu tinha um fanzine, Porra, massa. Pythonzine, que era mais voltado para essa coisa do metal mesmo. Assim, metal Ah, pode extremo. crer. Mas assim, eu acho também hoje não é fácil, sabe? Assim, do jeito que era difícil também na época, pela falta da tecnologia, hoje também a tecnologia facilita algumas coisas, mas complica por outro lado. Aham. Porque assim, eu acho que você tem que trabalhar também, ralar muito para divulgar sua banda, sabe? Eu acho que sim. Tem duas coisas nisso, né? A primeira, que eu acho foda, que as redes sociais, essa forma da gente divulgar o trabalho da gente, mostrou como é que funciona um vendedor, pô. Sim. A dificuldade que a gente tem para conseguir que alguém vá e invista no seu projeto, que você consiga vender aquele propósito, aquela coisa toda. E a outra coisa é o romantizar que a gente tem hoje das coisas antigas. Porque, Eu cara, vivo esse processo e eu tento me livrar dele, mas não consigo. pois é, porque outro dia eu tava conversando com amigos que, cara, como a gente conversando assim, como era interessante. Aí sabe aquele, só faltou aquela nuvenzinha É atrás, uma coisa nostálgica. É, que nós a gente se carregamos. deslocava até a casa do cara que conseguiu um CD importado, normalmente ou era Oliver ou era a música urbana lá com o Roberto, e a gente conseguiu um CD aí. Agora vamos gravar a fita cassete, porque ninguém tinha condição de comprar alguma coisa. Aí Eu ainda gravava, tenho né? fita Eu vou- que eu copiei dele, assim, pra Vou ouvir. falar para você. Eu acho que o que nos torna nostálgico é porque nós vivemos de fato um período mágico. É assim que eu enxergo. Ele citou essa coisa da gente receber os vinis importados de fora, fita cassete de fora, revista, fanzine de fora, o carteiro batia na porta da gente com os pacotes. E, no caso, eu vou um pouco mais além. Oliver não tinha loja de disco no período que eu conheci Oliver. Ele atendia em casa gravando fita cassete. Caraca, velho. Então, por exemplo, o primeiro disco do Metallica, o primeiro disco do Mercyful Fate, eu tava lá na porta de Oliver esperando a minha fita cassete. Porque Oliver era gravei também muita coisa com Oliver. o único cara de João Pessoa e talvez do Nordeste que recebia esse material em primeira mão. Porra, bicho, diga aí, velho. Isso na década de 80. E a gente tava lá, uma filinha lá no quartinho dele, todo mundo esperando sua gravação sair. E muitas vezes a gente saía daqui dos bancários, né? Era de bicicleta, ia lá pra lá. Cara, Exato. Enfim. Então, assim, é como eu digo, assim, para mim é um período mágico, assim. Muita coisa aconteceu, é um período que nos marca. Sim. E é difícil a gente se livrar desse processo É. hoje, sabe? Eu entendo, eu percebo todo esse processo, esse romantismo, essa nostalgia. Eu tento me livrar disso, porque há sempre uma comparação na minha cabeça do que eu vivenciei no final da década, no meio da década de 80, de 83, que foi mais ou menos quando eu comecei a escutar, quando o Kiss veio para o Brasil. Há sempre uma comparação desse período que eu vivenciei para o que eu vivencio hoje. Inclusive em termos de produção musical, que a gente sempre conversa junto sobre isso, que eu sempre converso com outras pessoas. Mas eu sempre tendo, a minha tendência é sempre ir para o período que eu vivi. É óbvio que hoje nós temos uma facilidade imensa em termos tecnológicos. A gente pode gravar o nosso trabalho em casa. A gente hoje não precisa desembolsar uma grande quantia para entrar num estúdio e pagar. Que era outra coisa, Que né? era Bem outra complicado. Bem complicado coisa. mesmo, Os equipamentos com custo altíssimo, e hoje a gente já tem acesso a isso, né? Tem uns MIDI da vida que salva gente em tudo, né? Também. Sim, com certeza. É muito engraçado, cara. A gente teve essa sorte, eu digo assim, essa oportunidade, essa sorte de ter vivido esse percalço, né? Esse caminho e entender, assim, o que vale a pena ter como motivo de sentimento, de romantizar isso tudo. Exatamente. Pois é. Mas aí me diz aí, vocês vieram do metal, cara. Sim. Na época de vocês aí, como era a cena metal?
Porque eu acho que vocês ainda pegaram a cena, eu peguei a cena um pouco depois de Assim, vocês. Era uma cena ótima. Eu gostava. Uhum. Principalmente dos shows que aconteciam no Cilaio Ribeiro, no Teatro Cilaio Ribeiro, ali na General Osório. Era onde tinha as bandas principais, que era o quê? Behavior, Guff, né? Behavior, Danger, Guff, Nefastos, o Nefastos de Danger, Campinas, Caraca. tinha o Medicine Death, Cine. o Necrópolis foi basicamente Isso. uma das primeiras bandas, Uhum. que foi a banda de Oliver, né? Que a gente está Aham. terminando de produzir o disco agora. Necrópolis acho que é por volta de 85 que eles começaram. Durou até um certo tempo, depois eles finalizaram. Mas tem essas bandas. Tinha essas assim, bandas que eram muito assim, presentes, sabe? Entendi. Tinha bastante show. Acontecia, não era Tinha bastante show. assim, os shows sempre aconteciam. Uhum. Inclusive shows naquele período sempre tinha uma treta punk e metal. Tinha isso mesmo, era verdade. Tinha uma treta meio braba assim nesse sentido. Mas assim, eu lembro que a gente sempre foi próximo de Aurício, que é uma pessoa que eu adoro. Aqui eu mando meu abraço e o meu beijo para ele. Massa. Que a gente sempre estava junto com Aurício, com Desunidos. Naquela época houve um período que nós organizamos um show, acho que era Music for Union, que houve o Medicine Death, Desunidos, tinha umas bandas punk hardcore de Natal, de Campina também, outras de metal, e que foi um show que fluiu beleza, deu um público massa. Então, assim, a gente tinha certa consciência e a gente procurava unir, mas às vezes não era visto com bons olhos, né? Tinha essa treta mesmo. Sempre tinha treta, né? Mas assim, com Aurício, com a galera daqui, era mais tranquilo. Aí teve um período também das bandas covers, né? Aham. Metallica cover, Black Sabbath cover, que lotava, né? Era o E teatro até de arena. Em O termos Rotten Flies faziam bastante show também Era na também o época. Rotten Flies, até em termos de público, por exemplo, final da década de 80, início da década de 90, eu lembro que em 1984, 83, 84, o Medicine Death e o Machine Head, Machine Hand, né? Machine Hand, eu não lembro alguma bem. coisa assim. Que era a banda do De Igor, do Unidade Móvel Sim, hoje. sim, sim, sim. Igor, Damien. A gente se juntou e organizou um show no Teatro de Arena do Espaço Cultural, né? E acredite ou não, aquele show deu mais de 800 pessoas. Porra, velho. A gente colocava gente Era, nos shows naquele período. a galera aí. Depois disso foi acabando. Hoje você não vê 100 pessoas num evento. É verdade. Então, assim, a gente pegou um período bom. Obviamente que a gente tinha que ter muito cuidado com esses eventos, porque quando a galera entrava no banheiro, por exemplo, saía quebrando tudo, e aí tinha que ter segurança justamente para conter esse tipo de ação. Mas, assim, era um período que o número de pessoas era maior, as pessoas frequentavam mais os eventos e curtiam, como é que eu posso dizer, com força, com gosto, a música. ali na Investia frente do também, palco. né, naquilo. Exato. As pessoas iam realmente com bastante vontade de ver, né, as bandas que estavam na época. Era muito legal isso. O movimento era forte, né? Era mais forte. É o nome do show, né? Show União de Forças. Isso, Music for Union. Foi fumaça que falou. Pronto, exatamente. Eu sei assim. Eu não sei não, na verdade é uma pergunta. E o que vocês acham que deve ter acontecido, assim, que fez com que fosse cada vez mais ficando menor, a galera começou a não ir mais para shows, essas coisas todas. O movimento começou a cair, por Eu acho que exemplo. é um conjunto de coisas, assim, pelo menos para os integrantes das bandas, eu acredito que todo mundo ficando mais velho, teve que trabalhar, pagar suas contas, aí cria família, né, filho, vem tudo isso, que é um conjunto de coisas que vai fazendo com que essa coisa vai se dissipando. E a coisa como a gente enfrenta hoje também, do apoio também, né, de certa forma. Vem a Isso coisa vai- assim, entra aí a nova geração, né? Uhum. A nova geração já nasceu dentro de um outro panorama. Um panorama, digamos assim, mais tecnológico. Quem é muito ligado à tecnologia, normalmente, pelo menos o que eu percebo, é uma galera que não se desloca muito. E hoje em dia também você consegue tudo com muita facilidade. No período da gente, a gente ralava para conseguir. É isso A mesmo. gente dava valor a tudo que a gente conseguia. Eu não sei, assim, é complexo isso. Não dá para a gente afirmar
que foi por isso ou foi por aquilo. É um conjunto de coisas. Assim, eu sei que hoje tem gente que não vai para show, prefere estar baixando a música, bota no seu celular, vai escutar Fone de por ali, ouvido e fone de tal. ouvido. Isso. Você lança um single, por exemplo, muita gente não quer pagar, de repente, sei lá, R$5, R$4. Ah, não, manda pra mim de graça e tal, entendeu? Existe essa coisa que, de certa forma, vai desestimulando hoje, pensando hoje no mundo de hoje, desestimula as pessoas, de certa forma. Hoje a gente vê, assim, existem caras que estão aí ainda organizando o evento. Existe, os caras estão aí, existe espaço, Sim. pouquíssimos espaços. E nós então, temos hoje. acho que Espaço de esse lance do espaço. qualidade, eu acho O duvidoso. lance da estrutura mesmo. Assim, Exato. no começo tiveram momentos... A gente recebeu, antes da pandemia, né? Recebia alguns convites, e algumas pessoas não entendiam porque, assim, a gente dizia, para o som que a gente faz, não era porque a gente queria ser melhor do que nenhuma... Não é isso. Mas, assim, o som que a gente faz, que é o eletrônico, precisa do sub para dar os graves. Nem todo evento que a gente ia tocar ia ter o sub. Aí a gente, assim, explicava, né? Tentava explicar. Alguns entendiam, outros não. Cara, é impressionante quando... E a gente, assim, queria mostrar, assim, não adianta a gente tocar, por exemplo, é diferente, assim, guardar as proporções, né? Toda estrutura que vem, tem que existir, eu acho, para qualquer estilo de música, mas, assim, é muito mais fácil, eu acredito, né? Que você pegar lá, ligar um amp do baixo, um amp da guitarra, sua batera, plugar tudo e tocar, né? Aquela coisa mais crua mesmo do rock. E a gente não, se não tiver o grave, não vai funcionar direito. Tô entendendo. Entendeu? E assim, por isso que eu disse assim, algumas pessoas entendiam, outras não. A gente teve muita sorte, por exemplo, de tocar no Café da Usina, porque já tem uma estrutura montada para isso. E assim, tanto que era um dos espaços que a gente adorava tocar e espera. A Alan até convidou a gente nesses dias, mas eu disse, Alan, eu estou na correria do mestrado. Próximo semestre a gente... Próximo semestre a gente vê isso, como é que tá. Entendeu? Porque assim é isso, assim, as pessoas também têm que entender e de certa forma, Jô, assim, dar valor ao que você está fazendo. Entendi. Entendeu? Independente de qualquer estilo, eu acho que você tem que existir um mínimo de estrutura para você tocar. Pois é, cara. Sabe? A gente, assim, a gente é do pensamento, as pessoas podem gostar ou não. A gente não é daquele de tocar só por tocar. A gente não. A gente quer tocar, apresentar uma coisa legal, certo? Assim, que as pessoas tenham pelo menos um mínimo de qualidade do que estão ouvindo e a gente também. Entendeu? É procurar oferecer o melhor para quem vai nos assistir. Sim. Falando em pessoas novas, né? Porque eu estava falando com a menina que se chama Arabella. Ela disse que nem sabia que existia shows assim, que nem o que vocês fazem, que ela não sabia, ela é daqui. Pois é, tem uma galera, por exemplo... Então ela... Desculpa, vou te interromper. Então a Bela fica de olho no perfil do Electro Bromance, porque quando a gente voltar a tocar, ela pode ir na apresentação. Mas isso é engraçado, ela tá porque... inteirada do que está acontecendo. Principalmente, quando a gente tocou bastante, né? Aquela sequência de show que a gente tocava bastante, tinham pessoas que iam nos shows e depois procuravam a gente no final. Puxa, pra mim é uma surpresa, porque a gente não sabia que tinha uma banda que tocava esse tipo de som aqui, sabe? E a gente é um felizardo porque, de certa forma, tem outras pessoas que lidam com eletrônico, mas assim, o tipo de som que a gente faz, eu acredito que só tem a gente, João Pessoa. Sim, sim. Né? Assim, Eu acho tem que outras pessoas que trabalham com eletrônico, que fique bem claro. Mas assim, com outra pegada, usando um regional, né? Mais voltado pro hip hop mesmo. Tô ligado. Tal. Mas essa coisa mais electro, future pop, enfim, synth pop, gótico, metal, porque não deixa de ser, né? Tem uma pitadinha da guitarra. Essa salada que a gente faz, que eu acho que é o que funcionou e vem funcionando. Entendeu? É o que justamente tem agregado e agregou bastante pessoas. E eu espero que continue assim, né? E aí só para fazer um parênteses e acrescentar o que você estava falando, é impressionante como ainda, em pleno século XXI, da forma que a gente vive hoje em dia, da forma que a gente trabalha, ainda tem pessoas que acham que a gente é metido por exigir um mínimo de estrutura para tocar. Concordo. Bicho, com você. isso é um absurdo. Absurdo. Você ter que explicar pro cara que o cara precisa do mínimo. Cara, a gente precisa do mínimo. No mínimo que o vocalista ele precisa de ter um som para sair a voz dele. Olha, É por isso que a gente conversa, tipo assim, a gente não adianta, como eu falei antes, tocar só por tocar, a gente não vai. A gente prefere estar em casa produzindo. exato. Entendeu?
Porque é uma coisa assim de você dar valor ao que você tem feito, entendeu? Pois é, e cara. Às vezes eu fico assim triste de ver assim amigos e muitas bandas se submetendo a determinadas coisas que assim realmente Pô, porque, uma pena. porque não muda, pô. Porque, Não muda. veja, desde o período que a gente estava que nós tocamos no Medicine Death, eu já vinha enfrentando isso. Com 2 discos gravados, e diga-se de passagem, discos que tiveram basicamente nota 9 e 10 por parte de Rock Brigade e de outras revistas da época, revistas de renome, vamos colocar mundialmente, porque naquele período era isso. Tivemos distribuição por parte da Helion na Europa, entre outras coisas. Participamos de tributo ao Brain Dead, que é uma das bandas de metal mais conceituadas da Malásia. Nós gravamos, lançaram a nossa versão de música deles lá, e ninguém queria pagar nada para... Nenhum organizador queria nos dar o cachê, que era irrisório naquele período, Poxa, Irrisório. para a gente mesmo. tocar. Era um cachê que cobria apenas nossas despesas, não era cachê para a gente ter lucro. Entendi. Porque você sabe, banda gera despesa. Sim. Você, como baterista, Uhum. você tem despesa com baqueta, Com você prato, tem, com prato, com você tem tudo, despesa pele. com outras coisas. Nós temos despesa com encordoamento, Sim. com palheta, o baixo a mesma coisa. A gente tem, se a gente tiver carro, vai estar se locomovendo, tem despesa com Gasolina, combustível. Isso é uma máquina que gera despesa. E a gente precisa também ter um retorno para cobrir essas despesas. Sim. Sabe? E olha que hoje... E naquele período, Não, pode- naquele período ainda ninguém queria pagar e ainda hoje não quer. Era isso que eu ia falar. Assim, o cenário ainda praticamente é o mesmo, entendeu? Porque muita gente, assim, quando... e aí? Dá pra vir? Como é que vocês vão fazer o esquema? Eu disse, olha, o mínimo, assim, já que não tem cachê, é pelo menos bancar as despesas que dê pra gente sair as das despesas nossas mínimas, casas, né? as mínimas, né? E tem gente que, não vai dar, porque tudo bem, não vai dar, então, infelizmente, a gente não vai poder ir. Cara, é Saca? impressionante. A galera pensa que é caridade, velho. E a gente, assim, como toda banda, a gente tocou muito de graça, saca? Uhum. Tocou porque, assim, pra divulgar, como toda banda faz. Feito, né? Isso é feito de certos tipos de funcionário público que acha que estão fazendo favor pra gente. Então, só cumprindo o A protocolo. verdade sei lá, é essa. Aham. Entendeu? É Mas peso, é peso, saca? Assim, a realidade, por incrível que pareça, né, é outro tempo, mas parece que não é. Que não é. Parece que ainda estamos parados no Exatamente. tempo de décadas É atrás, né? tipo isso mesmo. Mas eu acho que assim, isso é uma coisa que eu falo para todas as bandas. Eu acho que todo mundo tem que se valorizar, sabe? Uhum. Quer tocar de graça, toque. Não tem problema. Mas pelo menos existe um som razoável para você tocar. Para quem for lhe ouvir, não, estou escutando guitarra, estou escutando baixo, né? Tudo, não aquela coisa emburrada que ninguém entende nada. Entendeu? Pois é, a gente uma vez foi tocar, eu fui tocar com uma banda uma vez num local onde o cara tinha dado uma estrutura horrível. Mas aí, dadas as condições necessárias, vamos tocar, vamos tocar. E quando a gente foi instalar as coisas, que a gente levou o som e levou o material de banda. E aí quando a gente foi instalar o som, aquela coisa toda, o cara fez, é ali, aquele ponto. Aí aquele ponto o quê? A energia só vem dali, daquele ponto. Ou seja, a gente lhe dá uma extensão para você sair extensionando tudo aqui. Uma teia de aranha. Aí eu disse a ele, beleza, mas a energia aqui suporta toda a energia? Meu amigo, pra que eu fui dizer isso? O cara virou um monstro na hora. Essa coisa de tocar nos lugares é engraçada. É. Eu sempre falo a mesma história para todo mundo que me pergunta como Medicine Death. A gente tocou num show em Campina Grande Mesmo. que o palco... A gente quando chegou, Fale não. era um galpão. Por ser um galpão, massa, sabe? Não, tem o problema. Pior, deixa eu te O problema- interromper. O pior é que antes do show prometeram mundos e fundos. Fundos e fundos. Jô, sem brincadeira nenhuma, o palco, velho. A cena, é por isso que eu gosto de falar essa história. Era um caminhão, A certo? Assim, a carroceria. carroceria do caminhão. Abriu, o cara baixou lá aquela parte da frente, pronto, ficamos lá. Só que se fosse a carroceria tivesse toda intacta, como tá essa mesa, ótima. Só que era buracos e mais buracos. Exato. A gente tinha que ficar, sabe assim, vendo se tava botando o pé no lugar certo. Porque senão senão você o pé da caía. gente... Era, entendeu? Essas coisas, né, do underground que a gente sobreviveu, viveu, meu né? amigo, não é brincadeira Mas não. é isso, assim. O Massa disse, toda banda tem gastos e realmente tem uma galera que pensa que produzimos até os equipamentos. Faria de tudo. Verdade, Fumaça, pode crer. Infelizmente a gente tem que passar por essas coisas ainda, pô. A gente ri, né? Depois de algum tempo a gente
começa a lembrar dessas coisas, rir, mas a gente sabe que ruim. realmente é sufoco. Às vezes eu acho que isso é de fato necessário nessa caminhada para a gente aprender, sabe? Se isso não acontece, você não aprende. Então a gente precisa levar, digamos, essas coisas na cara, essas pancadas para poder aprender e começar a se dar valor. É a vida, valorizar né? o seu trabalho. Porque se tu não valoriza, ninguém vai valorizar. Pois é, bicho. Pois é. E muita gente não aprende não, viu? Apanha e tá querendo apanhar de continua, novo. E parece que gosta, parece que é uma coisa meio sádica, né? Não sei. É uma coisa sádica, né? Por isso, assim, quem está nos ouvindo, assim, o Electro Bromance a gente chamou, não foi tocar, porque alguma coisa, né? Assim, pelo menos de estrutura mínima, a gente fala, principalmente pensando nessa coisa. E outra coisa, assim, quem está nos ouvindo, não pense que a gente é metido a besta, não. Pelo porque a gente contrário. Não é. Sabe? Todo mundo que... Quem conhece Quem sabe. quer né? se aproximar da gente para conversar, a gente está sempre aberto para sentar, conversar, enfim. A gente cede o tempo da gente, o tempo que for necessário. Mas é porque a gente tem experiência, porque a gente já apanhou e a gente sabe como funciona o movimento, sabe como é que funciona esse mercado de música alternativa. Pois é. É piso. E aí eu volto de novo a falar do Bromance. E se eu estiver falando a pronúncia errada, por favor, me corrija. Não, nem se preocupe. Pode falar Electro Bromance. Bromance, né? Bromance. Pronto, Bromance. Nem se preocupe. Então, volto a falar do Bromance. E aí eu queria perguntar, o direcionamento das letras de vocês. Vocês escrevem em inglês, não é isso? E aí o direcionamento? Tem um direcionamento ou não? Ou também é livre, aberto? Vem do jeito que vier? Geralmente, como eu que escrevo mais as letras, né? Eu vou começar. Porque eu começar a escrever, eu passo um tempão pensando, eu penso demais. Em termos sabe? de letras, Aí eu não... que sou realmente escrevo. No primeiro disco ainda tem algumas letras do Hilliard. E tem uma que é minha, né? Que, na verdade, assim, não sei se você lembra ou sabe, quando o Electro Bromance começou, a gente era um trio. Nós éramos um trio. Aí depois de um tempo que o Hilliard saiu, né? Aí a gente já vinha ensaiando, já tinha gravado um EP, inclusive com ele cantando. O primeiro EP ainda é com O primeiro ele. EP é com ele cantando. Caramba, lembro não, velho. Aí tem um EP Acho que a que eu já gente vi só com vocês, já. distribuiu em Robério para uma galera. No Tá. YouTube tem disponível. E aí a gente já ensaiava, né? Aí quando ele chegou para conversar, a gente decidiu, né? Ele saiu e tal, por livre espontânea vontade, numa boa, tal, não sei o quê. Aí eu e Hansen, a gente chegou à conclusão de que, assim, eu já sabia todas as letras. A gente, de repente, colocar uma outra pessoa e tal, e a gente não, a gente pensava aquela coisa, quanto mais prático, tornar mais prático, melhor. Aí a gente preferiu continuar como um duo, e sobre as letras, eu que escrevo, são coisas que, sobre o mundo, nesse mundo caótico que está ao nosso redor, e viagens e conflitos meus mesmos que eu vou escrevendo, sabe, assim, tanto pode falar coisas pessoais como situações que estão acontecendo pelo mundo. Agora no disco novo que o disco já está pronto, viu? Para quem está nos ouvindo, o disco já está pronto. O problema é que, assim, eu tô para concluir o mestrado, Hansen também está bem focado em outras produções de bandas locais e fora outros compromissos. Mas vai sair. Vai sair. Entendeu? Já era para ter saído, mas assim, aquela coisa, a gente fica adiando um pouquinho porque, esse detalhe, vamos melhorar isso? Mas chega uma hora que você tem que dar um basta e não mexer mais. Mas o disco está mais perto do que longe de sair. E as letras do disco novo, assim, o disco ia se chamar, o disco novo, Gender, né? Que é gênero. Sim. Ia ser focado em uma coisa mais conceitual só sobre o gênero. Só que depois a gente conversando e as letras novas foram surgindo e as músicas e tal, aí a gente numa conversa, Hansen sugeriu algo assim que tivesse mais a ver, uma coisa mais geral. Por que não trans? Aí, por que não trans? Que Trans amplo. que, de certa forma, que remete a uma coisa do gênero, né? Sim. E também a todas as... Aí eu achei ótimo porque, assim, as transformações, principalmente entendi. do período pandêmico, dessa coisa louca política que acontece, né? Sim. E tal, principalmente aqui no Brasil e tal. Então, isso, para mim, ficou mais abrangente, escrever sobre isso. Tô entendendo. Eu posso lidar posso escrever, tem letras que tratam de coisas voltadas para o gênero mesmo, né, da sexualidade e tal, como também de situações, dessa coisa louca que está acontecendo no mundo, das guerras, entendeu? Dessa coisa da política e tal. Então é por aí. Aí o disco novo se chama Trans. Entendi. Né? Mas dessa forma, assim, pensando no trans, não do trans só do gênero, do trans de transformação mesmo. De englobando tudo. Englobando tudo. Fica uma palavra dúbia, né? Isso.
Aí é isso, assim, as Mas- letras estão muito focadas nessa coisa das situações, do cotidiano e alguma coisa minha que perturba o meu juízo. Mas eu acho que ele também estava querendo saber se a gente ia continuar cantando em inglês, português. Sim, sim, também. Porque a gente teve uma sacada em Supermodel, que foi a mistura dos idiomas. Dos dois, né? Isso. Uhum. Que eu acho que ali foi massa. Ali foi uma ideia que pegou. Tanto que a gente tem letra cantada em português. A gente já vinha cantando letra em português, que é... Falhou a mãe. Que é, agora deu um branco, mas assim, eu vou lembrar daqui pro final. Entendeu? Mas a gente já tem letras em português. Pensa utilizar fragmentos de outras línguas também, que eu acho interessante essa mistura. Inclusive tem músicas que talvez entrem no disco com outras línguas também. Mas, Eita, rapaz! Mas assim, e o português? Aí, porque o povo fala, né? Por que não cantar em português, tal, não sei o quê. Aquela coisa, é uma coisa nova que eu venho experimentando. Entendi. Entendeu? Eu gosto, não é que a gente não queira cantar em português. Talvez, assim, eu acredito que se identifique mais com o inglês, sim, enfim, mas... Já surgiu cantando em inglês, né? Já surgiu cantando em inglês. isso. Desde o começo foi em inglês. O primeiro disco da gente, We Are Like a Time Bomb, é todo em inglês. O EP também é o todo EP em é inglês. todo em inglês. E agora, nesse material novo que tem experimentos, cantando em português, uma pitadinha aqui de outras coisas, enfim. Pode crer. Mas é isso, assim. Quem está pensando que a gente vai cantar em português, a gente canta também. E quando vocês pensaram numa banda? E aí vocês, no caso, eu pensava que começaram com um duo, no caso começa com um trio. Começou com um trio. Inicialmente com um trio e no caso, vocês já pensavam no mercado aqui ou já pensavam no mercado já estrangeiro, já fora, já para tentar buscar outro tipo de público, né? Que não fosse apenas Eu acho que a pessoa, gente- Brasil, essas coisas. Acho que com a experiência que a gente já vinha tendo, a gente nunca pensou unicamente no mercado brasileiro. Uhum. Né? Eu acho que, na verdade, toda banda, ela quer chegar lá fora também, entendeu? Entendi. Eu tive experiência com o Discotronic de eu lançar o meu EP, mesmo gravado toscamente na época, mas você não falou, né? A história da capinha, né? Produzi uma capinha melhorzinha, mais bonitinha e tal, mais produção. E mandei pra fora mesmo, mandei pra Europa. Aí tanto que tem material lançado em revista gringa e tal, assim, com boas críticas. Tocou em rádios também, enfim. E isso foi muito bom. Aí eu já vinha também dessa experiência, né? De mandar material pra fora. A gente também já vinha mandando Então material. já houve um estreitamento aí, mesmo que sem Isso. querer já E tinha um agora a estreito. história com a internet Perfeitamente. ficou mais fácil porque você coloca no Bandcamp, manda pra galera, né, via e-mail, WinTransfer, enfim. Aí eu acho que acredito não só a gente, acho que toda banda pensa não ficar só no mercado nacional. Entendi. Porque eu acho que quanto mais você Ampliar, ampliar, digamos. né, a sua escuta, as pessoas para outras pessoas, melhor ainda. A apreciação da sua música chegar em outros ouvidos, outros Ei, cantos. É verdade muito isso. bom. É verdade. E ter já essa sacada, né, bicho? De, pô, velho, já tô com um contato lá fora, Uhum. vou tentar jogar. Já joguei um com menos produção e deu certo. Uhum. Vou jogar um com mais produção Sim. Isso. e melhorar mais, né? Pois é, e na estreitamento. época eu sou sincero, eu não sabia mexer nada no começo dos anos 2000. Era na tosqueira mesmo, sabe? Era Entendi. no meu feeling, no meu ouvido. Tanto que esse material que eu lancei, do Discotronic, esse EP, o primeiro EP, nem masterizado foi. Eu acho que eu fazia uma mix pelo meu ouvido assim, mas não sabia masterizar. Não tinha os tutoriais do YouTube na época, entendeu? Hoje você tem o tutorial lá como mixa, como masteriza, como faz tudo, né? Hoje facilita demais a coisa. Caramba, hoje é imoral, Por isso né, que assim, a história, né? Você tem tudo assim Hoje na a mão galera agora, né? tem uma coisa que ajuda demais. Se você, eu quero aprender como é que mixa uma música. Vai lá no YouTube, coloca lá. Mixagem. Negócio- Vão ter muitas opções. Lógico, você tem que escolher, né? Uma Isso. coisa legal, vão ter opções boas e ruins. Mas eu acho assim que tem muitos materiais que facilitam a vida da galera hoje. Com certeza. Entendeu? Demais. Tem tanto que tem até briga de olha, acho que ele ali não falou bem aquilo não, No porque rap, no é. meu aqui, eu acho que ali ele... Fora que cada um tem sua linguagem, né? Tem o ouvido, meu ouvido funciona desse jeito. O dele de outro. Aí isso tudo a gente tem que saber realmente selecionar, né? O que a gente vai A facilidade. usar. Material tem demais. O negócio é você saber a fonte certa para utilizar, para não fazer também besteira, né? Eu estava dizendo, Alex,
Rapaz, eu não tenho muita sorte com os tutoriais, porque eu sou enrolado, sabe? Eu disse a ela, rapaz, mesmo eu sendo de humanas, era pra eu ser de exatas. Porque, bicho, se você coloca lá, olha, os passo a passo, eu vou seguindo os passo a passo. Se um daqueles passos não der certo, acabou com minha vida. Eu não sei pra onde vai mais não. Eu digo, "Uxi, porque aqui, aí eu vou de novo, volto o mesmo passo, o mesmo passo. Quando chegou lá naquele passo, não deu certo. Aí eu desisto. Talvez Mas isso acontece. Talvez o cara não tenha mostrado o truque dele, ele escondeu alguma coisa. É, né? Eu tava entendendo? fica Tem que- perdido. Mas é o lance também da prática, sabe? Se você é tanta coisa que você assim, se você não vai pratica um pouquinho todo dia, você esquece, É. sabe? Tem coisa que eu fico recorrendo, eu não lembro mais fazer isso, não. Eu tenho que ir lá. Como é que eu faço isso? Eu assim, Hansen tem cursos mesmo assim voltados à produção e tal. Eu fui na tora, assim, eu perturbo ele que só, ei, como é que faz isso? Saca? E outras coisas eu vou mesmo do Discotronic mesmo, eu disse, foi um exercício pra mim. Uhum. Eu quis assim, não, eu vou produzir sozinho. Quando é uma dúvida muito assim, eita, Hansen, dá uma força aqui. Como é que faz isso? Mas recorri muito a tutorial, como mixar, como masterizar, porque eu queria aprender isso, entendeu? Uhum. E eu acho que assim, se esse material está disponível, vamos aproveitar ao máximo, né? Vai que Entendi. tenha um bug aí Então, que tudo suma das redes, tem que ter cuidado com isso. É mesmo. E aí eu queria saber também sobre parcerias. Como é que vocês estão de parcerias? Parcerias. Digo em relação à banda, em relação à produção, em relação a shows, em relação a tudo. Parcerias, a gente, assim, nós tivemos sorte de, ao longo desse tempo que a gente tem com o primeiro disco, a gente teve músicas remixadas por bandas europeias, né? Foi o Decoded Feedback, do Caramba. Canadá. E Massa, viu? um dos nossos últimos singles, que vai estar no disco novo, que é Breaking Chains, foi remixada pelo Ash Code da Itália, que é uma banda que está assim... É uma das bandas de renome, né, na cena gótica e tal, do Dark Wave. E, assim, que já caiu assim Na graça, né? na boca na graça do povo, Breaking Chains, eles Supermodel. vão tocar em São Paulo. Eles né, vão tocar agora. em São Paulo agora, o West Coast da Itália, no começo de agosto. Ele escuta e nem sabe. Hum? Ele escuta e nem sabe. Obrigado aí. Obrigado aí por... Mas assim, aí a gente Acabar comigo aqui, ó. fora essas parcerias com essas bandas de fora, tivemos também remix de bandas de produtores aqui de Recife, Love, né, K-Factor de São Paulo. Tem a galera do México também. A galera do México, né, que fez a- Selecto, exato. no Ou seja, a remix gente de assim busca fazer Supermodel. contatos, né? Por isso que a história da internet assim facilita muito essa coisa de chegar a informação mais rápido, né? Do que você enviar como antes uma carta. Tinha a emoção de receber a carta do outro lado do mundo, mas hoje você manda um e-mail, a pessoa já recebe, né? Rapidinho. Quando é mesmo direct, né? Pois é. A banda cover lá de Natal, do The Smiths, no Smith Cover, disse que já tocou com vocês. Ah, já. Aí Sim, agora, sim. Eles já viram, Eles vieram ele tocar, vai- inclusive, recentemente com The Smiths, né? Eu não fui porque eu tava estudando, viu? A gente abraço tava lá pra no galera. show lá do A gente tocou com o After. pessoal, na época, em Natal, eles eram Joy Division Cover, que eles são Eita. Joy Division Cover, É, Ah, entendeu? pode crer. isso. A gente tocou com eles, foi muito bom. A gente tocou, inclusive, 2 vezes com eles, né? Num evento de Marcos lá de Natal, do Gothic Night. O pessoal de Natal é muito massa, saca? Assim, recebeu a gente as 2 vezes que tocamos lá, maravilhosamente Vou bem. trazer a galera pra cá também, né? Isso. Segundo semestre, né? Quando a gente retomar. quando a gente retomar. O Joy Division, na verdade, assim, eu já tinha Já conversado era- com já eles. tinha Já era pra planos, ter. Já tinha planos de trazer o pessoal do Joy Division Cover. Mas, assim, aquela coisa que a gente tava falando. Tem que ter um local com estrutura, saca? Assim, oferecer o mínimo pra galera. Tô ligado. Então, se a principal influência era Soft Cell, Soft Cells faz parte, né, da nossa. Eu não digo influência, mas assim, da nossa trajetória musical, assim. Soft Cell, Pet Shop Boys. Quem escuta, é engraçado essa coisa de influência, né? Por É, isso, porque- assim, quem escuta o som da gente aí diz, não, me lembrou Erasure, me lembrou Pet Shop Boys, me lembrou isso. Eu acho que eu ouço o pessoal falar mais do Depeche Mode, né? Depeche Liga mais a som também. da gente ao Depeche Mode do que propriamente outra coisa. Eu acho ótimo, porque assim, são bandas que a gente gosta, entendeu? Aham. E que quer queira, quer não, tá imerso nesse, né, envolvido total nessa coisa do eletrônico e tal. E são bandas que de certa forma, conquistou, né, um público diverso, assim, sem um público bastante amplo, né, sem gostar só do electro, por exemplo. Tô ligado. Né? Você vai num show, você vê um show do Pet Shop Boys, tem gente que gosta de tudo, entendeu? Aham. É por aí. Aí eu fiz essa pergunta sobre parceria justamente para ver o intercâmbio, né? Já que Sim. vocês estão pensando nesse intercâmbio de vocês
sei lá, irem para algum outro país, estado? A por aí gente, vai? assim, continua com a parceria com o nosso selo, né? A Sim. Deep Land Records. Tá tudo O de nosso pé. primeiro CD foi lançado que a pela gente- Deep Land Records, que é de Ah, São Paulo. tá, tá. mantém- Desculpa, nem toquei no assunto A gente realmente. mantém sempre a melhor relação com o Marcelo. Tocar fora do Brasil, atualmente, é bem complicado pelas condições, eu acho Os que o gastos, mundo vive. Né? Tô ligado. Condições econômicas, eu falo. Uhum. Nem sempre a galera de fora vai tirar, por exemplo, a gente vai bancar as passagens de vocês, que também é um valor, Que já é um gasto É. bem é um alto. gasto alto, né? Mas a gente tem, digamos, a fé, a esperança de que esse quadro seja revertido. Planos né? a gente tem, né? A gente, inclusive, pensou, a gente ia tocar num festival no Peru, antes da Isso. pandemia. Que aí já diminui um pouco o valor, né? Porque Ah, E Aí- outra coisa, antes da pandemia, a gente já tinha outros shows marcados É, em São Paulo. Tinha né? outros shows e tal, aí vieram isso. Tem um festival da Deepland, o próximo festival da Deepland, que vem banda de fora também. A gente tá no line-up, né? Tanto que, assim, foi adiado já 2 vezes devido à pandemia. Eu acredito que vai rolar só no final do ano que vem. Aí a gente tá nesse line-up. E o lance da parceria também, a gente sempre busca manter contato com a galera de cidades mais próximas, né? Trazer o pessoal do Recife, da Egoeres, trazer o pessoal, tocar com o pessoal do Mãos Fúnebres, do Noturna Régia. A gente, Cara, sempre, esse a gente nome, sempre faz. esse entendeu? nome é muito massa. Mãos fúnebres. Pô. Aham. A gente já tocou com os meninos várias vezes aqui, já tocou em Natal, a gente tocou com o Egoeres. Né? Adoro o Egoísmo. Aí Recife também. Então, assim, essas coisas, parcerias com produtores, parcerias com bandas, entendeu? Com produtores tanto de eventos como produtores que produzem música mesmo, assim, que fazem remixes. Porque pra gente é interessante também, né? De repente ver a nossa música com uma outra leitura Uhum. de outras pessoas. Aí isso é muito bom. E aí, pra encerrar aqui o nosso bate-papo, que a produção ali já deu Já deu o puxão. o martelo. É, Era pra ter um show agora. Eu não pensei, ele vai perguntar, vocês vão cantar o quê? Metal, sabe quem entrou? Matanza Ritual. olha, tá vendo aí? Deu uma olhadinha. Olha, então, aí o que eu queria perguntar a vocês é como vocês enxergam hoje em dia o mercado musical paraibano, para não ficar preso apenas a pessoense. Paraibano. Mercado musical. Aí eu digo assim, pode ser voltado para o que vocês frequentam ou de um termo geral. O que vocês me dizem aí? E aí? Não, eu acho que o mercado musical aqui ele é bem plural, entendeu? Em relação a estilos, gêneros, enfim. Existe, assim, uma percepção minha, ainda um pouco da coisa de certos grupos, que eu acredito que você tem banda, você sabe. Certos grupos que só tocam com as mesmas pessoas, entendeu? Só convidam as mesmas pessoas. E isso eu acho que poderia Abrir melhorar, mais, né? abrir mais no sentido de ampliar mesmo, entendeu? Lógico que existem eventos como o Grito Rock que proporciona isso. Isso é muito bom. Mas a gente, quer queira, quer não, eu observo que ainda tem isso, assim. A galera não parece que não mistura muito. Sempre está chamando as mesmas pessoas. Entendi. A gente, pelo menos, é sempre... Por mais que a gente passei pelo universo gótico, eu acho que a gente busca trazer outras bandas e outros estilos também. Entendeu? A gente, inclusive, eu acho que teve uma proposta, bem antes da pandemia, de tocar naquele... O Natal alguma coisa. Natal Brutal. Natal Brutal. Ah, foi. Eita, massa. Pode crer. Tinham pensado chamar a gente uma vez, mas justamente eu acho que por outros motivos, eu não sei porquê. A gente acabou não rolando. Mas eu acho assim, o mercado está aí, não é fácil, Uhum. entendeu? São muitas bandas, né? Eu acho que, como eu falei antes, quanto mais agregar, melhor, certo? A gente não tem problema, tanto que a gente toca, seja banda de black metal, seja banda de sei lá o que for, mas a gente toca. Público tem, pra Público levar. tem, eu Pra acredito levar. que tem, entendeu? E agora, lógico, a estrutura tem que ter, não só pra Sim, gente, pra sim. todas as bandas. Sim. Eu acho que as pessoas têm que entender isso. Deve haver estrutura para todas as bandas, Uhum. entendeu? Eu sempre falo assim, tocar por tocar eu não vejo sentido. E muitas Entendi. vezes a estrutura não só quer dizer o bom equipamento, né? Sim. É o próprio local. Local, Não adianta né? você pegar um local tosco
que tenha uma acústica ruim e colocar um equipamento bom, porque também não vai estar fazendo grande coisa. Isso, Entendi. isso. Uhum. Entendi. Então eu acho que é por aí. Eu acho que as pessoas têm que se unir. Principalmente a gente vem de um período agora com essa pandemia, né, que o mundo não esperava isso, onde todas as pessoas se viram isoladas. Isso. Agora que estão começando a voltar a uma vida normal, a pandemia não acabou, né? Que fique claro, mas que as pessoas têm que, poxa, vamos tentar voltar, né, a conviver e tentar viver unido, entendeu? Uhum. Tomando todos os cuidados, né? Sabendo em quem vai votar para ser uma coisa realmente assim, para que mude essa situação louca pela qual o país está passando. E é isso, eu acho que mercado existe para todos. Como diz aquela coisa bem clichê, o sol nasceu para todos, né? Nasce para todos. Cada um não é fácil, não vai ser fácil nunca, para ninguém. Eu acho que sempre vai existir dificuldade, sabe? Vai ter gente que quanto menos você espera, que acha que seu amigo puxar o seu tapete, que isso existe em todas as áreas, não é só na música, né? Na musical, mas é por aí. Não sei. No Meet aqui, eles interagiram bastante. Aí disseram, e esse é o Natal, né? Pergunta difícil, porque ninguém quer se comprometer. A máfia existe mesmo, mas se você faz um bom trabalho, o público pede, não tem jeito. Não, existe sim. Sempre essa coisa da máfia não é de hoje, né? Mas ele tem razão quando fala que ninguém quer se comprometer. Uhum. Porque, de fato, o pessoal faz vista grossa. Tem muita gente que levanta uma bandeira de honestidade, mas as ações não São contrárias. coniventes com aquela bandeira que se está levantando. Isso. E tem certas pessoas, muita gente fecha os olhos para isso. Sabe? É. E só assim, uma coisa que eu lembrei agora, Pode falar. não é fácil em todos os sentidos, principalmente para quem organiza evento. Aham. Porque a gente sabe assim que apoio não existe, gente. É muito difícil você conseguir um apoio, sabe? Assim, a gente sabe o que o produtor também do evento sofre para conseguir um apoio e trazer bandas. Não pensem assim, que a gente que vem, né, que circula por outros espaços e tal, que as bandas gringas às vezes, eu digo mais essas bandas gringas, mas desses estilos mais alternativos mesmo, desse universo do gótico mesmo. Nem todas elas vêm recebendo a estrutura, seja de passagem. Muitas vêm do seu bolso mesmo, como às vezes se desloca tirando do bolso da gente para Sim, viajar. sim. Exatamente. Entendeu? E Então, sem ter retribuição nenhuma contra isso. tanto Né? para eles como para a gente é difícil, entendeu? Na verdade, retorno. quis O dizer. retorno É. E é como eu disse, assim, não pensem que é fácil. Hoje você tem como divulgar em todas as plataformas, tem. Entendeu? Você tem que aprender a colocar seu material lá. Mas não pense que retorno financeiro você vai ter, não. Pelo menos eu acho que não. Pelo menos no caso da gente, a gente já tem desde 2015 para cá, que a banda foi formada. É como eu disse, são centavos que caem lá dos streams, Caramba, entendeu? pode crer, bicho. Pode crer mesmo. E onde a gente poderia, assim, ganhar muito mais, né? Pelo contrário, a indústria realmente que ganha mais. O mercado musical Aham. O que a gente, são das o que a grandes gente companhias. digamos, dá muito valor a esse processo, é a construção de uma rede de pessoas. Eu não gosto de colocar como fãs, porque eu vejo uma rede de pessoas que apreciam o nosso trabalho. Uma rede de pessoas que, de fato, curtam a nossa música. Eu não quero, por exemplo, como eu vejo por aí, vamos abrir o Instagram aí do Electro Bromance e ter aí 100 milhões de seguidores. Então, provavelmente, são 100 milhões de seguidores que nem Sabe quem são vocês, né? sabe? Tô Então, ligado. eu prefiro ter 300, 500 seguidores que curtam de fato, que apreciem de fato o nosso trabalho, do que ter 100 mil que não sabe o que é. Isso que Hansen está falando é interessante, porque agora, não sei se acontece com vocês, toda coisa que você vai lançar, sempre aparece uma pessoa com um nome que você nunca viu, tipo assim, entre em contrato no privado, então posso compartilhar. Aí você ganha não sei quantos mil, sabe? Aí eu digo, não precisa não, eu prefiro ganhar seguidor honestamente, sabe? Eu não preciso de robô, não quero essa coisa do robô, como muita gente faz, né? Para ter, sei lá, 100 mil seguidores de uma hora para outra. E a gente sabe que nesse universo da gente independente é mais difícil mesmo. Com certeza. E aí eu tenho assim, uma opinião a respeito disso, que na verdade não é uma opinião, é uma coisa vivida, né, agora. Sobre essa questão que você falou, de que não é fácil promover e tal. Por exemplo, o BTM aqui. Cara, para fazer a triagem é difícil, não é fácil fazer a triagem. Porque eu pretendo, na minha intenção,
eu acho que na nossa intenção, na verdade, pretendemos fazer justamente essa cerca de buscar do forró ao o black metal, entendeu? Só que a triagem é muito difícil Sim. para eu sair conseguindo, Uhum. tal, aquela coisa toda. E a outra questão também, parece assim, né? Só esclarecendo para você ter uma ideia como funciona. E também sobre essa questão de seguidores. Cara, quando iniciou o BTM, eu era aperreado, ou correr atrás de seguidor, tal, aquela coisa toda. Até que, no meu entendimento, o nosso propósito aqui é manter a cultura viva. Sim. Isso é muito importante. Como é que eu mantenho a cultura viva? São esses tipos de depoimentos que a gente mantém a cultura viva. Claro. Eu acho que tem uma coisa também aí que é importante, que é a gente se conscientizar enquanto pessoas, vamos colocar enquanto artistas, que eu não me vejo muito assim. Eu sou sempre muito reticente com esses termos. Mas vamos colocar dessa forma que nós temos um compromisso também. Por exemplo, nós estamos aqui com você, então nós podemos também chegar e compartilhar, Uhum. divulgar o seu Isso. trabalho. E quem já passou por aqui, eu acho que precisa fazer isso Uhum. para manter, divulgar. E eu acho que a partir dessa divulgação, desse compartilhamento, que você vai agregar, vai chegar a outras pessoas que pensem da mesma forma que a gente, que apoie de fato e que divulgue também. É um processo, digamos, eu vejo como um processo saudável. Sim. Isso, né? De apoio e de divulgação saudável, que eu acho que todo mundo tem que fazer isso. Massa. Outro dia, a Fumaça, que sempre dá um feedback, ele tava justamente falando sobre isso, né? Sobre essa expansão. E eu agradeci pra caramba, né? Porque tem essa questão da Claro. expansão. Mas, assim, fico muito grato, mas pra mim, ainda, de certa forma, é prazeroso demais saber que se alguém quiser saber sobre o Electron Bromance, não vai saber apenas do Electron Bromance, vai saber quem são vocês dois, de onde vieram, como construíram isso, o que conseguiram galgar para chegar até aqui, Sim. né? Para chegar. Então, tudo isso é válido, e fora os outros, né, que já passaram por aqui. Então, eu acho que eu me desprendi sobre essa questão porque era realmente uma coisa alucinante. Jogar, distribuir, tal. Não é que eu não faço, eu faço, mas muito menos e com muito menos preocupação, Sim. porque Sim. uma hora ou outra a coisa funciona, se tiver que funcionar. Exato. Mas está lá, guardadinho, bonitinho, em várias plataformas, para não ter perigo de Isso. sumir em todas. Não é possível que vá sumir em todas, né? Mas está lá, arquivado, bonitinho. E jogue na nuvem também, Bruno. E ainda tem o lance de jogar na E nuvem. um parceiro que a gente não pode esquecer, que eu já ia esquecendo, é um menino, um jovem de São Paulo, que é Rodrigo Albuquerque, do Cold Red Core, que é um projeto assim industrial, assim, um menino fantástico, sabe? Aham. O cara é um super produtor. E ele, desde o começo, a gente tem essa parceria com ele já fez remix da gente, a gente fez dele, ele me convida para cantar a música do material novo dele. Ele fez as capas Ele dos fez as capas dos singles últimos também. singles. Danton também, que fez a capa do single de Supermodel, foi Danton. Breaking Chains foi Rodrigo. E eu acredito que a capa do disco novo também vai ser Rodrigo, do Cold Red Core. Então, assim, são pessoas assim, que a gente não pode esquecer, né? certeza. Essas parcerias. Com certeza. O próprio Cyber Neo, que é Sim, Johnny Hart. sim. Cyber Neo, ele Um abraço para Júnior. é um pessoa incrível, assim, sabe? Assim, muito de uma família massa. A família deles vai no show da gente, saca? A gente tá É a tentando... mãe dele, eu já vi a mãe dele no show. Dona Ângela, muito massa. Abraço aí, hein? A toda a família Nió e tal. E ele é um menino jovem que quer aprender, Aham. sabe? Assim, a gente tá tentando, na medida do possível, dentro da nossa correria de vida, ajudar ele musicalmente. Ele também trabalha com outro produtor daqui muito bom, que é Magno Rocha. E a gente tá vendo aí como ajudar ele da melhor forma para lançar o EP dele, né? Produzir também. Show, meu. Aí é isso, assim. Eu acho que... Intercâmbio, como o Londo de Smith Cove disse, eles que acreditam em intercâmbio para Sim. a máfia. Uhum. Sim, com certeza. Eu peço... Palmeira entrou e disse, pô, bom. Leveira é massa. Mas é isso, assim, eu acho que você tem que agregar. Quanto mais parcerias, entendeu? As pessoas abrirem mais a mente mesmo, assim, pra coisa do... Não, vai ter uma banda de metal, chama o Electro, chama, sei lá,
Aí quebra essas barreiras, Entendeu? né? Porque, pô, já Fazer um mix É. de estilos, que eu acho que isso é legal. Se você não faz essa mistura, as pessoas não vão saber nunca. Assim, conhecer outra banda, por exemplo. Por isso que, de repente, algumas pessoas estranham. Existe essa banda fazendo isso aqui, entendeu? Mas é isso. A gente toca cover nos shows da gente e tal. Já tá dando o corte pra acabar. Mas é isso, Ju. Assim, a gente, assim, muito obrigado pelo convite. Assim, demorou, mas a gente veio, entendeu? A gente veio. Demorou, mas a gente veio. Então, assim, que o BTM consiga realmente, assim, continuar. Obrigado, Rivaldo, pela força, que não é de hoje, né? Que ele dava força ao Electro Bromance desde o café. Perturba a gente lá e a gente... Eu que perturbo ele, né? Assim, nos graves, principalmente, né, Rivaldo? Nos sub. Mas, assim, fantástico. Assim, a força de vocês só tem a nos estimular. É fácil? Não é fácil. Principalmente a minha correria dele. Não vou dizer que a pandemia foi fácil, não foi fácil para ninguém. Muitas pessoas morreram. Assim, de certa forma, dá uma desestimulada na gente musicalmente. Dá, porque a gente se vê isolado. Mas também, por outro lado, assim, é um momento que você se vê isolado, né? Mas também busca produzir. Né? Então, é isso, assim. Muito obrigado a vocês. Nós que Leta, agradecemos. né? Nossa Leta querida. Rivaldo, a vocês, do BTM. Tá muito honrado. Sabe? Valeu, Cyber. Então, Tô lhe esperando para ensaiar na EMAN, viu, seu Cyber? Vou aproveitar aqui o programa para puxar a sua orelha. então, gente, estamos chegando mais uma vez ao fim, mas aí eu queria perguntar a vocês onde a gente encontra, quem quiser encontrar aí a Electron, através de quais plataformas. Nós estamos em todas as plataformas, assim, tanto o primeiro disco como os singles que vão estar no próximo disco, estão em todas as plataformas. Além disso, né? Instagram, Facebook, YouTube. Então basta colocar Electro Bromance e a gente entra em contato com a gente, interage, a gente responde. Eu respondo mais que Hansen, mas porque Hansen ele não é muito das redes sociais, mas ele responde quando ele pode. Eu respondo, eu nunca fico sem responder não, mas manda mensagem, vamos conversar, vamos interagir. Conversando. Então, gente, é isso. Chegando ao fim aqui mais um BTM, Bate-Papo Multicultural. Novamente, Valeu. Eu me chamo Jogama. Estamos aqui diretamente de RDs Produções Culturais. Nos siga, compartilhe. E logo, logo, daqui a pouquinho, já vai estar lá no YouTube esse bate-papo. Valeu, um abraço. Valeu.